Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns pequenos detalhes relacionados à otimização da exibição dos nossos cards dos jogadores. Então eu implementei aqui uma caixa de seleção com um rótulo escalação, onde a gente pode fazer do lado, na caixa de seleção, a opção pelo nome do clube e clicar num botão chamado ver para que a gente faça o carregamento do nome do jogador, da imagem do jogador e do fundo correspondente ao clube. Então, esse tipo de implementação é que eu fiz. E ele está ajustável, então se a gente estiver trabalhando com telas diferentes, então ele vai se ajustando, né, até exibir ali uma quantidade de cards bem interessantes. Eu coloquei aí um layout grid, mas caso vocês não queiram esse layout grid, vocês podem deixar sem o layout grid, e aí vai ficar um card abaixo do outro, como no exemplo da aula anterior que eu fiz a apresentação desse tipo de tarefa. Então, basicamente aqui o que foi que eu fiz? No nosso arquivo index, abaixo da nossa tabela, nós temos a nossa seção de cards. Então eu criei uma section com a classe sessões e com a classe buscar, que nós já tínhamos trabalhado numa aula anterior. Criei uma divisória com a classe formGroup, lembrando que esse nome é eu que estabeleço, tá? Você pode estabelecer o nome que você quiser. Essa formatação nós já fizemos em aulas anteriores. Coloquei aqui o rótulo da escalação, coloquei aqui um select, com o name seleciona time, com a classe seleciona time, com o ID seleciona time e coloquei as options. Eu coloquei manualmente mesmo. Aqui no caso das options, prestem bem atenção. Cada um dos clubes eles têm uma identificação. Então eles estão por ordem alfabética e aparecem lá na nossa lista de times da mesma forma. Então o primeiro clube é o Flamengo Los Grandes, que tem a posição 0, geralmente quando a gente vai fazer uma lista de array. A Fúria, posição 1, a INTZ, posição 2, assim até a Rensga na posição 9, totalizando aí 10 posições. Criei um botão aqui embaixo e coloquei o ID para ele, botão ver. Então, basicamente, o que a gente tem é essa section que vai criar essa área aqui do nosso código. Escalação, seleção, botão. Abaixo a gente tem que exibir o nome do time e criar um card para cada posição. Eu sei que cada time só tem um nome, e também sei que cada time só tem 5 posições, elas são fixas. Então lá no nosso código, abaixo da seção lá da section que a gente colocou buscar, eu coloquei uma tag H2 que nós já tínhamos colocado na aula anterior, que era do time, só que eu coloquei aqui um ID, chamado nome do time. Essa section nós criamos na aula anterior, eu mostrei o código para vocês na aula anterior, que é a classe sessões, seção card. O que eu vou fazer aqui basicamente é criar um article que vai representar cada um dos cards. Então o article com a classe card vai ter dentro uma divisória com a classe fundo e dentro vai ter duas estruturas. Uma divisória que vai trazer o ícone da posição e o nome do jogador. Uma figure que vai ter a imagem que representa o jogador em si. Por enquanto eu coloquei aqui todas as iconografias de posição para ficar bem fácil. Ó, top, jungle, mid, bottom e suporte. E para todos os jogadores eu deixei em branco aqui, mas eu poderia colocar, por exemplo, jogador, o nome do jogador, tá? E eu coloquei aqui por enquanto uma imagem padrão que é da silhueta. Então caso a imagem não seja carregada, vai aparecer uma imagem ali de uma silhueta que eu coloquei no projeto. Então eu fiz todos os cards, são 5 cards basicamente, tá? Então se você for olhar, aqui no caso foi até a linha 131, basicamente até aqui vai a nossa seção de cards, com 5 artigos que vão representar cada um dos cards. Então no HTML é só isso que eu fiz aqui de modificação. No CSS, eu vou deixar aí o código para vocês em anexo, da linha 157 é o código da parte 09. Então tem aqui as formatações da seção card, da foto que vai aparecer dentro do card em si. Então é aqui que a gente colocou, por exemplo, o template grid, que permite aquele autoajuste. Então se vocês não quiserem, depois é só apagar essa linha aqui que vai ficar uma linha embaixo da outra, ou seja, um card abaixo do outro. E aqui tem todas as formatações, então se vocês olharem depois com calma, vocês vão perceber que eu fiz pequenas modificações com relação ao código anterior. Então aqui, ó, fundo figure, aqui fundo, formatação da div, então eu coloquei aqui uma opacidade nela, que é uma transparência. E basicamente a parte do CSS foi até aqui. Outra coisa de acréscimo que eu coloquei no CSS foi exatamente aqui, nessa parte do código. A gente tinha form group input, form group button, eu coloquei aqui vírgula,
Form Group Select, para ele poder herdar essas formatações aqui, para que ele ficasse formatado como os nossos botões de input, como esse aqui de baixo. Tem o botão de input de data, tem esse botão de input aqui, vejam que a formatação é a mesma, borda arredondada, contorno da borda com uma outra cor. Tá? Então a formatação basicamente o que tem de mudanças é isso. Então aqui na parte de CSS sem maiores problemas. Aqui na parte do código, nós temos aqui basicamente o seguinte. Eu já tinha colocado o código para vocês em uma aula anterior. Então aqui a partir da linha 170 para baixo é tudo relacionado à manipulação desses cards especificamente. Então aqui na linha 171 eu faço a seleção da seção card, que é justamente a área onde a gente vai colocar esses cards aqui, que são os articles, onde a gente tem os 5 articles. Eu crio aqui uma arrow function para poder executar aqui a nossa funcionalidade de pesquisa lá no arquivo times.json, pegar a resposta, converter para JSON e manipular os dados. Então a parte da manipulação dos dados, observem aqui que eu estou usando aqui essa flechinha, né, que indica que a gente está trabalhando com o conceito da arrow function, né? Só que aqui é interessante você entender o seguinte, aqui eu não estou fazendo como nas aulas anteriores, dados.map ou dados.forEach, porque no caso específico do criar card, eu vou criar card de acordo com o ID. Então, o card do time que está na posição 0. Então, lá em times, o primeiro time tem o ID 1, mas esse primeiro time, que é o Flamengo, aqui o Flamengo Los Grandes, ele está na posição 0. Tá? Então, ele está na posição 0, a Fúria está na posição 1 e assim por diante. Então, o ID desses elementos, ou seja, eu tenho um array de objetos. Então, cada objeto está ocupando uma posição dentro desse array. Então, o Flamengo está ocupando a primeira posição, a Fúria a segunda posição e assim por diante. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que eu coloquei aqui abaixo da escalação, eu acrescentei mais essa propriedade. Eu coloquei manualmente mesmo, vírgula. Eu coloquei um atributo ou propriedade chamado jogadores, que é um array com o nome dos jogadores todo em letras minúsculas, sem espaço. Tá? Se tiver espaço, eu coloquei um tracinho para separar. Então, por exemplo, Tai, Geungo, que eles já falaram que a pronúncia correta é Kungo, tá? Mas é Geungo que a gente lê aqui, no caso, em português, né? Tuts, Fer e Kuri. Observem que todos os nomes aqui estão em letras minúsculas, sem espaço, e se tiver espaço eu substituí por traço. Então eu fiz isso com todas as formações. Coloquei aqui jogadores, FNB, Gucci, Envy, Netuno, Redbert e assim por diante. Porque isso vai ajudar a gente no processo de pegar a imagem que representa o jogador. Tá? Então, aqui no nosso criar card, de acordo com o ID do time, se for o 0, que é a primeira posição, é o Flamengo. Se for o 1, que é a Fúria, segunda posição e assim por diante. Então, com base nesse ID é que a gente vai pegar as informações. Então, eu vou pegar aqui, descomentar essa linha 179 e vou abrir aqui o nosso console, F12, nossa ferramenta de desenvolvimento. Aqui, ó, 179. Observem que ele retorna para a gente aqui a escalação do time que está escolhido, que no caso aqui é o Flamengo. Mas por que está escolhido o Flamengo? Se você olhar aqui embaixo, eu estou mandando criar um card do time que está na posição 0. Se eu mandar criar o time que está na posição 1, que no caso é a Fúria, se a gente olhar lá para o nosso código, aparece a Fúria aqui. Se eu colocar na posição 2, é NTZ. Observem que aparece aqui. Aí assim por diante. Então basicamente é com base no ID. Então inicialmente eu coloquei o Flamengo, que é a primeira posição, e aí depois a gente manipula ali usando o botão. Então, pessoal, basicamente o que a gente está fazendo é pegando os dados do time, com base no ID dele, né, e manipulando. Aqui eu estou fazendo a seleção dos conteúdos, basicamente o que eu estou fazendo aqui é selecionando tudo que for nome de jogador e tudo que for foto de jogador. Como? Lembre-se, cada card está dentro de um article, que tem aqui um nome do jogador que precisa ser preenchido e uma imagem que precisa ser preenchida com a foto dele. Então eu tenho 5 cards, então vão ser 5 nomes e 5 fotos para cada jogador, e no caso para cada um dos jogadores de um time. Então aqui basicamente o que a gente está usando é o Query Selector All, porque a gente vai ter aí no caso 5 elementos para poder preencher. Tá? Então aqui basicamente a gente está fazendo a seleção do conteúdo que a gente vai manipular. Aqui basicamente eu estou fazendo só alguns trabalhos para poder facilitar o processo. Como a gente não fez o map, a gente está manipulando dados. O dados numa posição do ID, que isso aqui representa o time em si, o objeto em si que representa o time. Então, para eu pegar o nome do time, que é importante na hora de eu preencher ali a imagem, eu fiz aqui, do nosso array de dados, na posição do time que a gente escolheu,
eu quero pegar o atributo sigla e eu quero converter tudo para minúscula. Isso aqui é importante para o preenchimento do nome do arquivo lá que a gente vai colocar da imagem. O time mesmo é o objeto dados na posição ID. Tá? Então observe aqui, ó, linha 187, eu estou fazendo um console de time, ele vai trazer para a gente o objeto. Observem que é o objeto aqui, ó, tá? 187, o objeto, que no caso, time na posição 0, que é o primeiro, é o Flamengo Los Grandes. Então, deixa eu até tirar esse console aqui da linha 179, que é desnecessário. Ctrl, ponto e vírgula. Esse console do time eu posso deixar aqui para vocês acompanharem, tá? Mas depois vocês podem tirar sem problema. O que eu estou fazendo aqui é definindo o nome do time. Lá na nossa tag H2, se vocês observarem aqui em cima, para a gente colocar o nome do time, se eu já estou aqui com o objeto selecionado, que é o Flamengo Los Grandes, eu quero pegar o nome do time. O nome do time é o nome completo. Então aqui no nosso código, basicamente eu estou dizendo que a tag H2, que tem o ID nome do time, lá dentro eu quero colocar um código HTML que vai ser esse aqui, o time.nome completo. Então, do nosso time, que é dados na posição do ID, eu quero o nome completo. Tá? Então, se a gente não fizesse isso aqui, a gente teria que pegar isso aqui e colocar aqui, ia ficar um pouquinho mais complicado. Tá? Então, por isso que eu coloquei, fica mais fácil, mais legível. Deixa eu só recuar aqui o nosso explorador. Aqui para baixo a gente vai preencher os dados nos cards. Aqui eu fiz o preenchimento individual. Como eu estou trabalhando com as posições por nome aqui, não tem um número em si na posição da escalação, eu não fiz a iteração aqui. Se vocês verem aqui está uma sequência, a pessoa diz faz um laço de repetição, tá? Mas isso é só detalhe. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente é dizendo que o nome do jogador que está na posição 0, que é o topo, está na posição 1, que é o selva, na posição 2, que é o mid, na posição 3, que é o atirador, e na posição 4, que é o suporte, lá dentro eu quero colocar o nome do jogador do time que está selecionado. Então, do time que está selecionado, lá em escalação, pega quem é que está no topo. E assim por diante. É assim que a gente consegue preencher os dados de cada um dos nomes dos jogadores aqui em cima. Ó. Tai, Kungo, Tutsi, Flare, Kuri. Tá? Então, é assim que a gente consegue fazer esse preenchimento e essa exibição correta dos dados sem maiores problemas. Para a gente preencher as fotos e o fundo, basicamente o que foi que eu fiz? Como eu vou precisar colocar que lá dentro da pasta imagens, dentro da pasta jogadores, eu quero pegar do time o jogador, então deixa eu abrir aqui o explorador rapidinho. Então aqui, ó, imagens, jogadores, Fla, aí tem os jogadores. Então, basicamente essa aqui é a estrutura. Então, eu preciso fazer todo esse caminho. Então, para eu não ter que ficar colocando isso aqui várias vezes, eu coloquei isso dentro de uma variável chamada URL foto. Tá? Então, aqui eu estou fazendo só a criação de uma variável que vai facilitar o processo de preenchimento. Aqui eu criei uma variável chamada fundo, que é para eu poder selecionar todos os elementos fundo, que são as divisórias com a classe fundo, que estão dentro do nosso card, porque a gente vai ter que preencher com a foto ali do clube, do time no caso. E aqui basicamente eu estou usando um for each. Dentro desse for each eu estou dizendo assim, do time que eu selecionei, de acordo com a quantidade de jogadores, para cada um eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele de jogador e vou utilizar um índice, vou trabalhar com um índice chamado índice em português. Daí eu vou dizer o seguinte, lá do nosso elemento foto jogador que a gente selecionou aqui em cima, na linha 182, que a gente selecionou, eu quero, na foto do jogador da posição 0, eu quero mudar o atributo src para aquele caminho que está aqui em cima, o URL foto, que é o imagens, jogadores, nome do clube, barra, nome do jogador.png. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é mudando a foto do jogador. E aqui a gente está mudando a foto do fundo. Então, aqui a foto do fundo é um pouquinho diferente, porque o fundo é uma divisória, não é uma tag image. Para a gente colocar uma imagem dentro de uma divisória, a gente tem que trabalhar com background image. Então, do fundo, na posição 0, eu quero alterar a propriedade style, exatamente a propriedade background image, e definir a seguinte URL. Lá dentro de images, escudo, barra, nome do time, que no caso do Flamengo é o Fla. Se a gente observar aqui a estrutura, dentro aqui da pasta images, aqui dentro de escudos, fla.png, que é o nome do clube ali no formato de sigla. Então observem que eu fiz aqui basicamente a definição da imagem, que é a foto do jogador, e aqui a definição do background image. Com isso, a gente faz aí
toda a lógica de programação necessária para a gente poder criar o card automaticamente. Aqui embaixo, fora da nossa função criar cards, eu chamo essa função pelo menos uma vez para garantir que ela vai ser executada. Então, criar cards do time que está na posição 0, que no caso é a primeira posição, que é o Flamengo Los Grandes. Então ele vai fazer a exibição ali sem problema. Que é o que a gente vê aqui. Toda vez que você abrir, deixa eu fechar aqui o painel. Toda vez que você abrir, sempre vai aparecer de imediato a escalação do Flamengo Los Grandes. Mas e como é que a gente faz para, ao clicar na caixa de seleção, se eu escolher um outro clube e clicar no botão V, como é que eu vou mudar isso daqui? Então basicamente eu preciso chamar de novo essa função criar card. Só que eu só posso chamar isso daqui condicionalmente. Ou seja, de acordo com o nome que está lá, ou seja, de acordo com o nome eu tenho que pegar o ID do time para poder fazer a seleção. Então o que foi que eu fiz aqui embaixo? Se você olhar basicamente da linha 211 para baixo, eu coloquei aqui um escutador de eventos para o evento de clique no nosso botão V. Vejam que aqui jogo da velha porque ele tem um ID. Tá? Eu passei aqui como parâmetro o E, que é o de event, eu poderia colocar aqui evento. Tá? Evento. E aqui embaixo evento, para ficar tudo em português, tá? Mas se você não quiser usar o termo lá abreviado em inglês. Então eu coloquei isso aqui para prevenir o comportamento padrão de um botão. Seria, por exemplo, se eu tenho um botão, como a gente tem um botão aqui na nossa seção de buscar, como ele não tem um type, né, ele não tem um comportamento definido, o que ele vai fazer. Então, um botão que não tem type, ele não faz nada. Tá? Então, eu estou prevenindo para que ele não faça o submit, mas é, de certa forma, desnecessário. Mas eu coloquei aqui que é importante você fazer caso você tenha um botão e você esteja escutando o evento de clique. Se você tiver um botão e estiver escutando o evento de clique, é interessante que você passe como parâmetro aqui o evento e faça um prevent default, para evitar que a sua página tenha refresh, que é aquela atualização quando você clicar no botão. Aqui na linha 216, eu criei uma variável chamada time escolhido, tá? Uma variável chamada time escolhido. Eu não precisaria criar ela exatamente, tá? Eu poderia colocar esse conteúdo todinho aqui dentro, tá? Mas eu coloquei porque eu acho que fica mais legível. Então, criei uma variável chamada time escolhido, que vai fazer a seleção lá do nosso campo seleciona time. Lembre-se que a classe seleciona time é exatamente esse campo aqui de select. Então, quando a gente tem um campo select, você vai ter vários options. Os options vão ter um conteúdo e um value, que é um valor. Esse value é que vai ser passado. Então, quando você clicar no botão submeter, enviar, né, tudo mais, o que vem do select é o value. No caso aqui nosso é o número que representa a posição de cada time lá dentro do nosso array de times, no nosso arquivo times.json. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui é pegando o value, que é o número do time que foi escolhido. Aqui eu coloquei o console, depois vocês podem descomentar se vocês quiserem, só para poder testar. Por exemplo, se eu abrir aqui em F12, se eu vier aqui escolher Fúria e clicar no botão V, ele já fez as atualizações ali, ó. Então, Fúria está na posição 1, e aí aparecem os dados ali da Fúria. INTZ, V, olha, posição 2, INTZ, e assim por diante. Flamengo, V, posição 0, que é o primeiro item lá do nosso array de objetos, e aqui o objeto que representa o Flamengo. Então, observem que está tudo beleza aqui, tranquilo. Então, deixa eu só comentar esse console. Então, depois que eu já peguei o número do time, eu só preciso criar o card. Então, eu chamo criar card e passo o número do time escolhido. Se é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, basicamente, o nosso código vai até este ponto aqui. Então, deixa eu só fechar aqui. A aula de hoje, basicamente, era para eu poder apresentar as funcionalidades disso aqui que foi desenvolvido. Tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai começar outros projetos. Tá? Eu vou dar uma pausa nesse projeto aqui por enquanto. Nas próximas aulas, a gente vai iniciar um novo projeto, porque esse projeto aqui tem muita coisa ainda para ser feito e eu acho que ele vai demandar muito trabalho. E eu quero aproveitar para poder mostrar outras funcionalidades e recursos para vocês. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Devs! Até a próxima!